Olá, este é o Tenístico Podcast, episódio número 3. Eu sou Diógenes Savimondo, de Porto Alegre, e hoje falaremos então dos campeões do ATP Masters 1000 de Miami. No masculino, Daniil Medvedev, e no feminino, a tcheca Kvitova. Então vamos lá. Falando rapidamente do feminino, então, da final do feminino, a sensação do ano, então, a Elena Rybakina acabou perdendo para a Kvitova, que é uma tenista já rodada no circuito, né? Já tem anos de competição em alto nível, já tem alguns títulos conquistados, Grand Slam. Então ela soube vencer a Rybakina, que estava jogando muito esse ano, vem jogando muito bem, né? É um jogo muito ajustado, né? As duas batem muito bem na bola, batem muito forte, né? Sobra na direita, já vão para uma bola vencedora. E o primeiro set, então, teve 2 tie-breaks em um, né? Terminou um 7-6 para Kvitova com 16-14 no tie-break. Então, é um set muito duro e se refletiu mentalmente no segundo set, né? Onde a Kvitova conseguiu abrir e com tranquilidade venceu a partida. Então, parabéns para ela, uma tenista já com bastante experiência, rodada aí, que vai ganhando seus títulos aí, né? Sobre o masculino, então, para mim foi uma surpresa, então, essa final. Esperava mais do Sinner. O Medvedev, a gente sabe como ele joga, né? É um robô jogando. Não joga de forma muito segura, né? Sempre trabalhando na aceleração da bola do adversário, né? E soube conduzir desde o início o jogo dessa maneira. Lendo notícias depois do jogo, se vê que o Sinner alegou que acordou doente no dia, né? Isso realmente afeta demais. Isso desequilibra qualquer confronto, né? No calor de Miami é impressionante os caras jogar naquele nível. E se o cara tá enfermo, por algum motivo, qualquer 10% do rendimento físico abaixo, acontece exatamente isso, né? Não tem o que fazer. Então, o Sinner foi valente no primeiro set, saiu na frente ainda com uma quebra, depois de confirmar no sacrifício os seus games, né, no início, né? Teve game de 10 minutos ali que ele confirmou, mas então, se o Sinner estava doente, ele foi muito bem no primeiro set, porque ele conseguiu ainda levar num 5-5, e o Medvedev sacando daquele jeito, né, e trocando cada vez mais bola. Dava para ver que o Sinner estava tentando coisas diferentes, né, deixada, tava tentando encurtar os pontos, saque e voleio, coisa que não é o métier dele, né? Ele tá tentando introduzir isso, até na narração ali, os comentaristas estavam comentando isso, que ele tá tentando introduzir isso no jogo dele, que é fundamental, porque ficar batendo de fundo, principalmente contra o Medvedev, ele vai, no head-to-head, vai ser 20-0 pro Medvedev, né? Ele vai jogar a vida inteira, vai ser que nem o Nadal e o Gasquet, né? O Gasquet só ganhou do Nadal no juvenil, chegou no profissional, nunca ganhou do Nadal, não sei, é bizarro isso. E sendo que o cara tem muita habilidade, que é um cara tipo o Richard Gasquet, né? Então, o jeito de jogar do Medvedev incomoda muito o Sinner, e estando doente, então não tem muito o que fazer, né? É muito complicado. Então agora o Medvedev sobe de novo no ranking, vai para quarto colocado, o Alcaraz cai, né? Deixando o Djokovic como número 1. E isso é importantíssimo. O ranking é importantíssimo para os chaveamentos, né, futuros dos torneios. Agora temporada de Saibro. Então, o Medvedev, que já teoricamente já teve sorte nesses torneios, aí pegando um chaveamento mais tranquilo. Que, aliás, diga-se de passagem, o Medvedev vem fazendo uma temporada espetacular, né? São 4 títulos, Miami, Roterdã, Dubai, Doha, além da final de Indian Wells. Então são 5 finais, melhor que o Carlos Alcaraz, que fez 3 finais, né? E 2 títulos. O
O Medvedev tem 5 finais e 4 títulos. É impressionante. Inclusive um contra o nosso glorioso Andy Murray, né? Se eu não me engano foi... Rotterdam... Não, Doha, talvez. Bom, não veio o caso, mas... destaque, então, para a temporada do Medvedev, né? Que vai brigar agora por Grand Slams esse ano ainda, né? Não particularmente na temporada de Saibro, aí projetando os próximos torneios, diria que no Saibro e Roland Garros, vamos ver como é que vai voltar o Nadal, que é sempre uma questão, né? Mas aí eu destaco o Carlos Alcaraz e não tem como não destacar o Djokovic, né? Onde ele estiver, ele vai brigar e muito provavelmente vai chegar até as etapas finais dos torneios, principalmente o Roland Garros, né? Então, eu não sei como é que ele tá nesse período aí que ele não tá jogando, mas deve estar treinando para chegar muito bem em Roland Garros, que deve ser o objetivo dele agora de imediato, né? Já que ele foi impedido por questões sanitárias aí de jogar os torneios dos Estados Unidos, vai chegar em Roland Garros e vai querer, né? Vai querer bater mais recordes, né? É impressionante a quantidade de semanas do Djokovic como número 1 do mundo, né? Se a gente for comparar jogadores históricos e lendários, tipo Guga, sei lá, Marat Safin, vamos lá, os caras têm 40, 50 semanas de número 1 do mundo. O Carlos Alcaraz, por exemplo, tem 20 e poucas semanas. E o Djokovic consegue chegar a 381 semanas como número 1 do mundo. E sendo que o Federer, que vem atrás, tem 300 e poucas. Então, entendeu? É muita diferença e provavelmente essa diferença vai aumentar ainda esse ano. Porque o Djokovic daqui a pouco vai se aproveitar aí de uma brecha da questão física do Alcaraz, que também não já deu pra ver que ele tem suas pedras no sapato no circuito, né? O Sinner é pode incomodar ele no circuito e não adianta, basta ter um cara melhor que tu ou que ganhe de ti que tu vai acabar ficando atrás e não vai chegar onde tu quer, né? O tênis é cruel nesse sentido, né? Tu pode pegar ali os jogadores, o Andy Murray, por exemplo. Ele sempre foi a sombra do Djokovic. Jogaram, sei lá, 10 finais e o cara perdeu 9, eu acho. Imagina se ele tivesse ganho essas 9, seria um dos melhores da história, né? Então basta ter um na tua frente que esse aí vai fazer história e tu vai ficar comendo poeira, né? Mas é complicado. Tênis é complicado. Tem muito, muito mental. Então, assim, parabéns aos campeões da semana. Medvedev e a Pietra Kvitova, né? O feminino já é bem mais equilibrado, né? Não tem aquela tenista que dispara na ponta que ganha tudo. Tirando, claro, a Williams, né? A Serena, que ganhava tudo na época dela. Surgiu uma sucessora ali, que era a Naomi Osaka, mas ela, com alguns problemas mentais também, ela não... Algumas questões psicológicas ali, ela não conseguiu se manter, né? Agora tá aí no bolo, como se diz. E outras tenistas aí surgindo também. Destaque para australiana, né? A Bart, que encerrou a carreira no topo, jogando muito, ganhando Grand Slam, encerrou a carreira, foi cuidar da vida dela. Isso aí faz parte também. Voltando pro masculino, então, parabéns pro Medvedev e parabéns também pro Sinner, que apesar de não ter ganho, né? Teve a infelicidade de acordar doente no dia. Isso é uma coisa que... impressionante. O tênis é cruel nesse sentido. Tu não tem como recorrer, não é que nem futebol que tu pode dar um migué ali no canto, se tá meio ruim, dar uma descansada. O tênis não, é um ponto atrás do outro, né? A questão física impacta diretamente. Então, o cara ainda foi valente, conseguiu equilibrar o primeiro set, teve na frente... Deixou virar naquele jogo padrão do Medvedev, né? E o segundo set aí, cada vez mais o desgaste vai aumentando, até que chega uma hora que tu
que tu não aguenta mais, né? Que foi o caso. Então, ponto a ponto, tu vai se desgastando cada vez mais, né? Ainda mais que em Miami, que é bizarro o calor, e no sol e sombra na quadra, então complica cada vez mais, né? Então tá, pessoal, até a próxima. E agora falaremos no futuro, então, da temporada de Saibro que se inicia aí. Grande abraço. Este é o Tenístico Podcast, então, episódio número 3.